Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. E neste vídeo eu vou trazer para vocês 20 detalhes da Bíblia Sagrada que provavelmente você não sabia. O primeiro detalhe de hoje é o seguinte, pessoal. Você sabia que o homem e a mulher, Adão e Eva, não foram criados dentro do Jardim do Éden? Muito bem, pessoal. Adão e Eva não foram criados dentro do Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada diz que Deus trouxe o homem e colocou no Jardim do Éden. Exatamente. Deus, ele pegou barro no Jardim do Éden, levou para Nova Jerusalém e confeccionou o homem na Nova Jerusalém. Muito bem, pessoal. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 4, que a Jerusalém lá de cima é a nossa mãe, porque o homem realmente não foi criado aqui no planeta Terra. O barro, sim, foi pego aqui da terra. Porém, Deus confeccionou o homem na Nova Jerusalém. E Deus trouxe o homem e colocou no Jardim do Éden. Interessante, né, pessoal? Muito bom você saber que o homem não foi criado aqui no planeta Terra. Legal. Segundo detalhe, pessoal. Vocês sabiam que antes de Eva comer o fruto do bem e do mal, ela já tinha pecado contra Deus? É isso mesmo, pessoal. A Bíblia Sagrada diz que o diabo se manifestou em uma serpente e começou a explicar para Eva, dizendo o seguinte: a partir do momento que você comer do fruto do conhecimento, você será como Deus. E Eva acreditou. Eva queria ser igual a Deus. Imagina que a queda de Lúcifer foi exatamente por isto. Lúcifer, no livro de Isaías capítulo 14 e de Ezequiel capítulo 28, ele queria ser semelhante a Deus. E ele foi lançado do céu para a terra. Aí quando chegou no Jardim do Éden, ele ofereceu a Eva uma estrutura, não é verdade? Muito maior do que o que Eva suportava. E Eva acreditou. Eva queria ser como Deus. E então Eva começou a pecar antes de comer do fruto do conhecimento. Exatamente, Eva começou a criar dentro dela um orgulho. Não é verdade? Uma cobiça. E ela queria ser como Deus. A partir daquele momento, ela foi até o pé de figueira, que era o fruto do bem e do mal. E Eva comeu o fruto. Mas observa que Eva já tinha pecado com o pecado de orgulho, com o pecado de cobiça. Não é verdade? E só depois ela comeu do fruto do conhecimento. Você sabia disso? Que Eva tinha pecado dentro do Jardim do Éden antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Pois é, aí estão as provas. Não é verdade? Pessoal, o terceiro detalhe da Bíblia Sagrada é o seguinte. Você sabia que Adão ceiou, tomou a ceia com Deus depois que ele pecou? Exatamente, pessoal. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus se aproximou de Adão, Deus perguntou: quem te mostrou que estava nu? E ele então falou que a mulher comeu do fruto e ele também tinha comido. Deus então matou um cordeiro. Deus matou um cordeiro dentro do Jardim do Éden e fez um sacrifício para Adão. A Bíblia Sagrada diz que aquele cordeiro é um símbolo da pessoa de Jesus Cristo, é um símbolo da Páscoa, é um símbolo da Santa Ceia. Isto, pessoal, significa que Adão e Eva participaram de um sacrifício
dentro do jardim do Éden. Exatamente, depois que eles pecaram contra Deus, Deus fez a reconciliação, não é verdade? E matou um cordeiro, ceiou com Adão e Eva, depois colocou o homem para fora do jardim do Éden. Você sabia disso? Adão ceiou dentro do jardim do Éden. Deus fez um sacrifício dentro do jardim do Éden. Pois é, pessoal, está na Bíblia Sagrada. É um detalhe bíblico. Deus matou um cordeiro, não é verdade? E fez um sacrifício. É por isso que quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, não é comentado na Bíblia Sagrada que Adão e Eva fizeram algum sacrifício. Porque o sacrifício que Deus fez para Adão e Eva dentro do jardim do Éden é válido para toda a vida de Adão e Eva. Muito legal, né, pessoal? Muito bom esse cordeiro aí do jardim do Éden. É uma simbologia de Jesus, tá bom? O quarto detalhe é o seguinte. Pessoal, a Bíblia Sagrada diz que Deus matou um cordeiro e fez pele para Adão e para Eva. Vocês acreditam que tem uma história hebraica que diz que Adão e Eva não tinham pele? Exatamente, pessoal. Pele do corpo. A pele do corpo. A história diz que Adão e Eva viviam dentro do jardim do Éden e eles eram totalmente diferentes dos homens de atualmente. Exatamente. Adão e Eva tinham um corpo diferente. Ele não tinha essa pele humana. Ele era totalmente diferente. E a Bíblia Sagrada diz que Deus matou um cordeiro e fez pele. Algumas traduções dizem que Deus fez roupa. Não é verdade? Mas tem uma Bíblia com a história de rodapé que é incrível. E esta Bíblia diz que a pele que Deus fez para Adão e Eva não foi uma roupa, uma veste. Foi a pele do corpo. Você acredita nisso? Que Adão e Eva eram totalmente diferentes dos homens de atualmente? Eles não tinham pele do corpo. E Deus matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e colocou a pele do corpo de Adão e Eva. Será que é verdade, pessoal? Pessoal, o quinto detalhe que eu vou passar para vocês é muito importante. Vocês sabiam que Melquisedeque, rei de Salém, é o mesmo Sem, filho de Noé? Pois é, pessoal, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a história diz que Melquisedeque é o primeiro filho de Noé, chamado de Sem. Você sabia disso? Que Sem, o primogênito de Noé, tomou a cidade de Salém. E por isso que Melquisedeque, que significa rei da justiça, é o rei de Salém. Ou seja, Melquisedeque é o mesmo Sem. Olha aí, pessoal, interessante essa história. Vocês sabiam que poucas pessoas sabem disso? Que Melquisedeque, a Bíblia não fala sobre a existência do pai dele, da mãe, da genealogia? Exatamente, porque o pai de Melquisedeque era Noé. Exatamente, pessoal. E naquele tempo ele foi o professor de Abraão. Melquisedeque foi o professor de Isaac. Melquisedeque foi o professor de Jacó. Pois é, pessoal, é por isso que Abraão, Isaac e Jacó eram homens de grande fé. Sabe por quê? Porque estudou aos pés de Melquisedeque. E Melquisedeque é o mesmo Sem, filho de Noé. E vocês sabiam que Sem, filho de Noé, é um homem que conheceu Matusalém? Lá no Antigo Testamento, é por isso que Abraão, Isaac e Jacó eram homens de muito conhecimento. Ele conhecia toda a história, porque a história diz que realmente Sem, filho de Noé, é o mesmo Melquisedeque, pessoal. É uma história babilônica, é uma história que todo mundo, pessoal, lá no Oriente Médio conhece. E aqui no Brasil nós não conhecemos, não é verdade? Mas a partir de hoje você já sabe disso. A partir de hoje, essa história já foi revelada através desse vídeo para você. Melquisedeque é o mesmo Sem, filho de Noé. É a história, tá bom? É a história que conta isso.
O sexto detalhe que eu trago para vocês, pessoal, é muito importante também. Vocês sabiam que Caim é irmão gêmeos de Abel? Exatamente. Caim e Abel eram gêmeos. Exatamente, pessoal. O original hebraico não deixa um tempo entre o nascimento de Caim e o de Abel. Por isso a história antiga judaica deixa claro, deixa autêntico que Abel e Caim eram gêmeos. Exatamente. É por isso que Caim tinha raiva de Abel. Sabe por quê? Porque ele achava que Abel iria tomar o lugar dele, o lugar da primogenitura. Mas a história conta que Abel era um homem sincero, não é verdade? E apresentou o melhor sacrifício. E a Bíblia diz que Deus derramou fogo para o sacrifício de Abel, mas para o sacrifício de Caim, Deus não se manifestou. E Caim ficou irritado demais e acabou brigando com Abel e matou Abel. Você sabia disso? Que Caim era irmão gêmeo de Abel? Pois é, pessoal, está na história judaica, está na história do Oriente Médio. Você sabia que Abel não foi sepultado? Pois é. A história diz que Caim matou Abel, mas ninguém encontrou a sepultura de Abel. Sabe por quê? Porque a história diz que Abel morreu, Deus o ressuscitou imediatamente, transformou o corpo de Abel e o arrebatou. Pois é, pessoal, a palavra de Deus diz no livro de aos Hebreus, capítulo 12, que a alma de Abel, o sangue de Abel, clamou diante todo o Antigo Testamento, diante o tribunal de Deus, diante o altar de Deus, perante o altar de Deus. Exatamente. Abel, quando morreu, pessoal, não foi sepultado. Ele foi morto por Caim. Aí Deus ressuscitou ele dentre os mortos, transformou o corpo dele e levou. E Abel se tornou um grande advogado. E ele advogava lá em cima. A Bíblia Sagrada diz que o sangue de Abel clamava por justiça diante de Deus. O sangue é a alma. Isso significa que Abel não foi morto e deteriorado. Abel foi arrebatado, transformado. Não é verdade? Muito interessante essa história. Tanto Abel como também Moisés. Moisés também não foi deteriorado. Moisés morreu, foi ressuscitado, transformado e arrebatado. Exatamente. Só os dois homens do Antigo Testamento que morreram foram ressuscitados, transformados e arrebatados. Eles dois foram Abel e Moisés. Você sabia disso? Esse é um detalhe incrível, pessoal, para você colocar na sua mensagem, no seu livro, no seu DVD. É incrível, pessoal. Abel e Moisés, esses dois homens foram mortos, ressuscitados, transformados e arrebatados. Tanto é que Moisés apareceu para Jesus, né, pessoal? E Elias, né? Elias é diferente, porque Elias não morreu. Elias e Enoque subiram para a presença de Deus com corpo, alma e espírito. Coisa legal, né, pessoal? Muito bom. Você sabia disso? Passe para mais alguém esse detalhe. Pessoal, o oitavo detalhe de hoje é o seguinte. Você sabia que foi o gigante Golias que matou Ofni e Finéias, filho de Eli? Pois é, a história diz que foi o gigante Golias que matou Ofni e Finéias e roubou a arca do Senhor e levou para a cidade dos filisteus. Colocou a arca do Senhor na casa de Dagon. Pois é, pessoal, é uma história judaica e tem todo sentido, é aprovado, os judeus acreditam nessa história. É por isso que quando Davi se levantou, Davi pegou 5 pedras, não é verdade? Uma para o gigante Golias, e o gigante Golias tinha 4 irmãos. Davi pegou uma pedra para o gigante e mais 4 pedras, porque no ministério de Davi, Davi conseguiu matar toda a família do gigante Golias, para descontar, não é verdade? Para reivindicar a morte de Ofni e Finéias. Que legal, né, pessoal? É por isso que no ministério de Davi, Davi levou a arca para a cidade de Jerusalém. Muito bom essa história, não é verdade?
Muito bem, pessoal. O nono detalhe da Bíblia Sagrada que eu deixo para vocês é o seguinte. Vocês sabiam que Moisés foi consagrado a rei? Exatamente. Quando você abre o livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés foi consagrado. Capítulo 33, a Bíblia Sagrada diz que Moisés foi ungido a rei lá no Egito. Pois é, Moisés foi considerado como filho da filha de Faraó. E no Egito, Moisés recebeu a unção real. Só que a Bíblia também diz que Moisés não entrou, pessoal, na cidade de Jerusalém. Moisés morreu no Monte Nebo. Moisés não conseguiu entrar na terra de Canaã. E a história diz que Moisés voltará a reinar no reino milenar. Exatamente, pessoal. A Bíblia Sagrada diz que o Egito passará a grande tribulação e a nação egípcia entrará dentro do ministério milenar. É isso mesmo. O Egito, o país, está entendendo, dos egípcios, estarão dentro do reino milenar. Sabe quem vai ser o rei do Egito nesta época do milênio? Moisés, pessoal. A Bíblia Sagrada diz que nós reinaremos com Cristo por 1000 anos. E Moisés será rei. Olha que legal, pessoal, do Egito. Vocês sabiam que existe essa história? Jesus será rei de toda a terra. Moisés será rei do Egito. E Davi será rei da terra de Israel. Que legal, né, pessoal? Essa história judaica. Você sabia disso? Você que é escritor, você aí que é leitor da Bíblia Sagrada, sabia que Moisés teve a unção real? O 10º detalhe da Bíblia, pessoal, é o seguinte. Você sabia que o povo de Israel não poderia comprar cavalos? Exatamente. A Bíblia Sagrada diz assim no Salmo de número 20, versículo de número 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Pois é, pessoal, na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, diz que o povo de Israel não poderia comprar cavalos, porque cavalos é o símbolo de força humana, símbolo de guerra, de autoridade, de confiança nas coisas físicas, no braço humano. O cavalo é símbolo da força humana. E Deus disse: vocês, Israel, meu povo, não comprará cavalos. Vocês não confiarão em cavalos. Vocês não confiarão na força do braço de vocês. Então o povo de Israel tinha que acreditar em Deus e levantar os olhos para o alto e dizer: elevo meus olhos para os montes. De onde, pois, virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uns confiam em cavalos, outros em carros. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Pessoal, o nosso 11º detalhe bíblico está no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 18. Onde a palavra de Deus diz que o pecado é quase da cor vermelha. Pois é, vocês sabiam que a cor vermelha é parecido com a cor do pecado? Exatamente, pessoal, no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 18, onde a palavra de Deus diz o seguinte: ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, se tornará branco como a branca lã. Pessoal, o nosso 12º detalhe bíblico, que provavelmente você não sabia, é o seguinte. Você sabia que Elias fez 3 anos e meio de seca e Eliseu fez 7 anos? Pois é, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e descubra esse detalhe. Elias fez 3 anos e meio de seca, mas Eliseu fez 7 anos. Isto é a porção dobrada. Já pensou, pessoal? Elias fez 3 anos e meio
de prova, de seca. E Eliseu fez 7 anos. Você sabia disso, que Eliseu conseguiu orar a Deus e veio 7 anos de seca sobre a face da terra? O nosso 13º detalhe, que provavelmente você não sabia, pessoal, está no Novo Testamento. Você sabia que quando os magos chegaram com os presentes, ouro, mirra e incenso, para entregar para o menino Jesus, você sabia que Jesus já estava com 2 anos de idade? Pois é, pessoal, os magos saíram do Oriente e vieram para a terra de Israel. E eles demoraram 2 anos para chegar com o presente. Você sabia disso? Que os magos demoraram 2 anos para chegar na terra de Israel? Exatamente, pessoal. Jesus já estava com 2 anos. O texto da Bíblia Sagrada diz que quando os magos chegaram, Jesus já estava na cidade de Nazaré. E Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque Herodes fez a conta e soube que naquela época que os magos chegaram na terra de Israel, o menino já tinha 2 anos de idade. Pois é, a estrela apareceu nos céus e os magos começaram a fazer as suas pesquisas e somente depois de 2 anos encontraram o menino Jesus e levaram presentes, ouro, mirra e incenso, que segundo a história judaica, todo este presente aí vale atualmente 2 milhões de reais. Jesus estava com 2 anos e recebeu 2 milhões de reais, pessoal. É por isso que a Bíblia diz que Maria guardava tudo em silêncio. É por isso também que Jesus fez a melhor faculdade daquela época. Com 12 anos, Jesus dava aula para os mestres. Com 12 anos, Jesus chegou em Jerusalém, assentou-se e todos os mestres ficaram admirados com o poder intelectual do menino Jesus. A faculdade que Jesus pagou com aquele dinheiro do ouro, da mirra e do incenso foi para pagar sua faculdade. Que legal, né, pessoal? Jesus fazendo faculdade, Jesus dando aula com 12 anos. Você sabia disso? Você sabia que Jesus tinha 2 anos quando os magos chegaram com o presente? Pois é, está na Bíblia. O 14º detalhe da Bíblia Sagrada, que provavelmente você não sabe, é o seguinte. Pessoal, vocês sabiam que a Bíblia diz que o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Mas a história diz que não era um galo, um animal. Vocês sabiam que não era um galo? A palavra galo, no original latim, não significa um galo ou um animal? Exatamente, pessoal. O nome galo, ali descrito na Bíblia Sagrada, é galicínio. Pois é, pessoal, galicínio, que é aquele soldado que toca a trombeta. Então Jesus estava dizendo: Pedro, antes que o galicínio, que é o rapaz que toca a trombeta, toque a trombeta, tu me negarás 3 vezes. Pois é, pessoal, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, ou seja, antes que a trombeta ressoe, antes que o galicínio toque a trombeta, tu me negarás 3 vezes. Você sabia, pessoal, que não é um galo? Pois é, não era um animal, não era um galo, porque o galo era um animal de espécie suja e era proibido o povo de Jerusalém criar o galo. Então ali não tinha galo, ali não tinha galinha, pessoal, provando realmente que não foi o galo que cantou, foi o rapaz que tocava o galicínio, o rapaz que tocava a trombeta ressoante. E todo mundo entende que foi um galo. Você sabia que não foi um galo? Pessoal, o 15º detalhe da Bíblia Sagrada que você talvez não sabia é o seguinte: Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele tocou em 8 pessoas. Exatamente, Jesus tocou em 8 pessoas e somente 7 pessoas tocaram em Jesus. E tem mais,
somente 9 pessoas da Bíblia Sagrada se ajoelharam diante de Jesus. Interessante, né, pessoal? O 16º detalhe da Bíblia Sagrada que provavelmente você não sabia é o seguinte. Pessoal, vocês sabiam que as pernas de Jesus não poderiam ser quebradas? Exatamente, pessoal. Se as pernas de Jesus fossem quebradas, Jesus morreria sufocado e Deus não aceitaria o seu sacrifício. É por isso que as pernas de Jesus não poderiam ser quebradas. Pessoal, a história da Bíblia Sagrada diz que Jesus era carpinteiro. Exatamente, pessoal. Só que se você estudar o original hebraico, lá não diz que Jesus era carpinteiro. Pois é, a história hebraica, os originais, dizem que Jesus era pedreiro. Pois é, pessoal, Jesus não era carpinteiro, era pedreiro. Pedreiro. É por isso que ele disse, eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez. Você sabia que Jesus tem 2000 anos fazendo uma cidade chamada a Cidade da Nova Jerusalém? Exatamente, pessoal. É por isso que Jesus, ele se profissionalizou na arte de pedreiro, porque ele está trabalhando na Nova Jerusalém, preparando uma cidade para você, pessoal. Que legal, né? Pessoal, o 18º detalhe da Bíblia Sagrada que você provavelmente não sabia é o seguinte. No livro de Mateus está escrito o seguinte: quando este evangelho do reino de Deus for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E muitas pessoas dizem que Jesus não pode voltar agora, porque o evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Mas, pessoal, existe uma palavra na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 16 a seguir, onde o apóstolo Paulo diz que naquele tempo, no início da igreja aqui na terra, o evangelho foi pregado em todas as nações. Pois é, pessoal, o evangelho já foi pregado em todas as nações. É só você ler a Bíblia Sagrada no livro de aos Romanos, capítulo 10. E muita gente acha que o evangelho ainda não foi pregado. Não é verdade? É um erro absurdo, pessoal. O evangelho já foi pregado em todo mundo, tá bom? Então é um erro, sabe? E isso aqui é um detalhe bíblico que provavelmente você não sabia, não é verdade? O 19º detalhe da Bíblia Sagrada que eu quero passar para vocês é o seguinte. Pessoal, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 a seguir, diz o seguinte: eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos se levantarão com o corpo incorruptível. Pois é, pessoal, vocês sabiam que o piscar de olhos não é um piscar de olho humano? Pois é, o original hebraico fala que o piscar de olhos é o piscar de olhos de um sol, ou seja, do planeta Sol. Então, o piscar do olho significa um dia. Quando o sol nasce, pela manhã, ele abre o olho. Quando o sol se põe, ele fechou o olho. Então, pessoal, o dia do arrebatamento, juntamente com a ressurreição dos mortos, terá um período de 2 dias, num abrir e fechar de olhos. Quer dizer, num abrir e fechar de olhos do planeta Sol. Isso equivale a 2 dias, porque o sol nasce, ele abre os olhos. O sol se põe, ele fecha os olhos. Exatamente, o original hebraico, a história hebraica diz que o abrir e fechar de olhos não é o abrir e fechar de olhos humano, mas sim o abrir e fechar dos olhos de um sol, do planeta Sol. Exatamente. Então o arrebatamento, juntamente com a ressurreição dos mortos,
durará um período de 2 dias. A Bíblia Sagrada diz, antes a última trombeta, no abrir e fechar dos olhos. Olha, muito legal. Você sabia disso, pessoal? Você sabia que não era o piscar de olhos humanos? Pois é, tá aí a história. Muito bem, pessoal. O 20º detalhe da Bíblia Sagrada que eu deixo para vocês é o seguinte, tá? Esse é legal, é o último, tá? A Bíblia Sagrada diz que a igreja será arrebatada. Pois é, mas você sabia que a igreja não vai para o céu? Exatamente, pessoal. A igreja vai para a Nova Jerusalém, nas nuvens. Pois é, a Nova Jerusalém está descendo dia após dia. A partir do momento que Jesus foi para as mansões celestiais, Jesus foi diante do altar de Deus apresentar o seu sangue como sacrifício. Depois Jesus foi para a Nova Jerusalém preparar um lugar. E a partir daquele dia, a Nova Jerusalém continuou descendo do céu para a terra. Exatamente isso que eu estou falando. A Nova Jerusalém já tem 2000 anos descendo devagarinho. E no dia do arrebatamento, ela estará aqui em cima, nas nuvens. É por isso que na Bíblia Sagrada diz o seguinte, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, onde a palavra de Deus diz, mas todos nós seremos arrebatados, e os mortos que morrerem em Cristo serão ressuscitados, e nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Pois é, pessoal, nos encontraremos nas nuvens, porque a Nova Jerusalém está descendo, e ela ficará pairando sobre as nuvens, e é para lá que nós iremos no arrebatamento da igreja. E muitas pessoas dizem, olha pessoal, nós vamos para os céus, olha pessoal, nós vamos para a presença de Deus. Pois é, pessoal, nós iremos para a Nova Jerusalém. Leia o livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, e descubra mais detalhes sobre a Nova Jerusalém. Que cidade linda, de ouro e de cristal, né, pessoal? Eu quero deixar aí uma paz do Senhor para você, para a sua família. Curta o meu vídeo, tá bom? Assine o meu canal. Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus.